Esta é a história quase desconhecida da África da Idade do Ferro, que ocorre em meados de 500 a.C., simultânea a outros vídeos aqui do canal que retrataram a história em outros lugares do mundo, como a época do cativeiro judaico, o despertar da filosofia na Grécia, Índia e China e o avanço do Império Persa no Oriente. Contaremos sobre os últimos faraós egípcios que eram nativos, a colonização no norte africano e a diversidade das tribos abaixo do Saara. Aqui em nossa série você ouve a história mundial contada de forma simultânea e com mais um diferencial. Nossa abordagem é interdisciplinar, focada em 7 saberes, sendo eles a história, a teologia, a arqueologia, a antropologia, filosofia, ciência e arte. Nós não só contamos a história, mas contamos sobre as ambições, crenças e relações que motivaram a história. Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, acionando o sino de notificações para receber outros vídeos desta série sobre a Idade do Ferro e confira em playlists outros temas. Abaixo do título você encontra a nossa bibliografia, neste vídeo em especial, consultando autores nativos da África e antropólogos especializados. O vídeo que você verá a seguir segue a proposta do canal de um diálogo da teologia cristã com outras culturas e crenças, e ao resumir a história está repleto de generalizações e simplificações. Para entender melhor o contexto desse vídeo, veja o anterior sobre Ciro o Grande e 2 vídeos especiais que temos aqui no canal sobre a história e filosofia da África, um retratando a Idade do Bronze e outro o início da Idade do Ferro e a filosofia e crenças africanas mais antigas. Durante o século VI a.C., a Grécia estava estabelecendo colônias e comércio com o norte da África, mas eles chamavam a África por outro nome. Para eles, aquele continente era a Líbia, nome das tribos berberes da costa norte-africana com as quais eles mantinham relacionamento comercial nas 5 colônias que eles fundaram na região que se tornou conhecida como Cirenaica. Entre estes berberes estavam os Garamantes, um reino que Heródoto descreve como criadores de gado e coletores de tâmaras. Com suas carruagens, eles caçavam o que os autores gregos chamavam de trogloditas, o que literalmente significa em grego homens que moravam nas cavernas. Ou seja, em 500 a.C., segundo os gregos, ainda havia homens vivendo em cavernas. E conforme estes geógrafos, isso também ocorria em outros lugares do mundo além da África. Homero os descreve como corredores velozes que comiam lagartos e cobras, cuja linguagem soava como guinchos de morcegos. Alguns antropólogos acreditam que Homero estava descrevendo os antigos Khoisan, cuja linguagem é diferente de todas e os sons parecem cliques, semelhante ao som dos morcegos. Falaremos sobre eles mais adiante. No entanto, o que sabemos sobre os Garamantes é que eles exploravam a água do lençol freático no Saara, mas como esta água era fóssil e, portanto, não renovável, o nível caiu, a terra secou e seu pequeno reino, com o tempo, se fragmentou. Outras tribos berberes, como os Maori, habitavam onde hoje fica a Mauritânia, fazendo comércio. A costa norte estava dominada pelos fenícios, que há mais de 500 anos haviam construído sua colônia Cartago, com imigrantes vindos da cidade de Tiro, da costa de Canaã, onde hoje fica o Líbano. Mas agora a pátria-mãe fenícia estava caída depois das guerras contra os babilônios e Cartago cresceu tanto que assumiu o controle das outras colônias fenícias e se tornou independente de Tiro. No início da Idade do Ferro, a convivência entre fenícios e gregos no norte da África foi até de cooperação comercial, mas o poder de ambos cresceu tanto que as disputas pelas rotas do Mediterrâneo foram surgindo. Um espartano chamado Dorieus tentou fundar uma colônia bem próximo ao território cartaginense,
Mas os púnicos expulsaram os colonos gregos, iniciando uma grande rivalidade que terminou com a conquista cartaginense dos territórios do sul da Espanha, Sardenha e Sicília. O porto africano dominava o Mediterrâneo e seu rei Magon iniciou uma política de contratação de mercenários, primeiramente da Líbia, depois vieram tartessos, celtíberos, sardenhos e principalmente de tribos berberes como os garamantes, mauritânios e cavaleiros númidas. Até gregos foram contratados e com isso Cartago se tornou um império onde os antigos deuses cananeus Moloque e Tanit eram adorados do norte da África até o sul da Espanha. Heródoto se referia como Líbia todo o norte africano, fora o Egito, e abaixo do Saara ele considerava que era tudo Etiópia, um termo grego que significa rosto queimado. O termo etíope era mencionado por Homero, que viveu no início da Idade do Ferro, e os descreve como todos os povos que viviam tendo um mar ao leste e outro ao oeste. Portanto, era a África subsaariana de costa a costa. Hesíodo conta sobre o rei etíope Menon, retratado na arte grega como um homem negro, e o qual se diz que era um grande guerreiro do nível de Aquiles. Hecateu de Mileto, em 500 a.C., período retratado neste vídeo, conta que a Etiópia ia do leste do Nilo até o Oceano Índico. Já Heródoto, uma geração depois, descreve que foi pessoalmente até o Egito, indo até Elefantina, onde ele descreveu aquele lugar como a fronteira final do Egito. Para ele, dali em diante, toda a terra habitada indo para o sul era a Etiópia, descrita como tendo uma capital chamada Meroe, onde adoravam-se Zeus na forma de Amon, dos egípcios, e Dionísio na forma do Osíris egípcio. Ele conta que durante o reinado de Psamético I, muitos soldados egípcios tinham desertado para o lado etíope. Também descreve que a Etiópia ficava para o leste, de onde vem o ouro, madeira, ébano e os homens são altos. Obviamente estamos vendo como um termo antigo para determinado povo foi usado de forma genérica e para os gregos, tendo pele negra, eram todos iguais descritos como etíopes, quando a verdade é que já haviam diversas tribos diferentes e etnias africanas desconhecidas por eles. Hoje mesmo, o que chamamos de Etiópia tem vários povos diferentes e línguas diferentes com diferentes tons de pele. Em 300 a.C., o sacerdote egípcio Maneto listou a 25ª dinastia dos Cuxitas como etíopes. E a Bíblia, quando traduziu o texto hebraico para o texto grego, a palavra Cuxita foi convertida em etíope. Ou seja, o termo Etiópia inicialmente era usado pelos gregos para qualquer africano de pele escura, diferente dos líbios ou dos egípcios. Mais tarde, o termo passou a designar os negros ao sul do Nilo, tanto do reino Cuxita, que teve um auge antes da Grécia clássica, quanto dos povos negros entre o Nilo e até fora da África, indo próximo ao Oceano Índico. Por fim, o termo foi associado ao reino Cuxita, em específico porque era o reino africano negro mais forte naqueles dias. Quando os faraós negros da 25ª dinastia governaram o Egito, eles reinaram em Napata, mas depois da queda dos Cuxitas e do saque egípcio a Napata, em 593 a.C., os Cuxitas mudaram mais para o sul. Napata é o local de mais de 200 pirâmides da Núbia, do período em que os faraós negros do sul dominaram o Egito. Ao leste do Nilo, de frente para o Mar Vermelho, estava o pequeno reino do ferro chamado Damot, onde hoje fica a Eritreia e que posteriormente evoluiu para o reino de Aksum ou Axum. Segundo Heródoto, também havia o que ele chamou de Macrobianos, que seriam um antigo reino posicionado no chifre da África entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Ele os descreve como macrobianos, pois sua fama seria de que
viviam em torno de 120 anos, regado à dieta de carne e leite. Descritos como altos, belos, hábeis em trabalhos com metais e com habilidades náuticas. Em geral, historiadores modernos acreditam que Heródoto estava se referindo à fama de antigas comunidades dos ancestrais dos atuais somalis. Heródoto conta que durante a invasão persa, um mensageiro foi enviado aos macrobianos levando presentes luxuosos para seduzir o rei africano, que respondeu dando um arco sem corda e dizendo que, se os persas conseguissem esticá-lo, poderiam invadir seu país, mas até então deveriam agradecer aos deuses pelos macrobianos não terem interesse de invadir seu império. Sabemos que abaixo da terra de Cuxi haviam povos nilotas e agricultores no que hoje são as terras altas da Etiópia. Entretanto, reconstruir a história africana neste período tem se mostrado um desafio até mesmo para especialistas como Gamal Mokar, historiador que publicou pela Unesco um volume de história antiga da África. Sem os relatos dos gregos e egípcios, ficamos quase às cegas para o resto da África da Idade do Ferro Antiga. O registro arqueológico é muito ralo e aqui vemos sociedades que surgem da Idade da Pedra e saltam direto para a Idade do Ferro. Isso simplesmente bagunça a percepção da evolução dos povos, pois enquanto temos sociedades africanas altamente tecnológicas para a época como o Egito ou Cuxi, temos tribos como os pigmeus que decidiram se isolar em estilo pré-histórico de vida, no qual muitos vivem assim até hoje, fazendo cabanas provisórias com folhas coletadas da selva. Sem testemunho escrito e sem vestígios arqueológicos, tentamos adivinhar a história através do rastro cultural e linguístico, o que não é totalmente seguro para reconstruir a história. Este é o caso, por exemplo, dos povos do Chad, um berço de tribos que surgem entre a faixa do Lago do Chad e do Vale do Nilo, que parece ter abrigado a origem de povos e línguas das mais diversas, como ramos afro-asiáticos, nilo-saarianas e Níger-Congo. O que podemos reconstruir da África em 500 a.C. é que o Saara estava na sua última fase de ressecamento, habitado por povos de pele mais clara como os atuais berberes, com fala câmbito-semita e que faziam comércio com cartaginenses e gregos na costa norte, intermediando produtos que suas caravanas traziam de tribos negras ao sul do Saara. O Saara era tão diferente que na era romana, da qual este vídeo ainda está distante, animais como leões e outras feras eram capturados no norte africano para serem levados ao Coliseu. Os desertos já existiam, mas não eram o atual mar de areia intransponível que temos hoje. Para termos uma ideia do quanto a África era diferente, vimos que Heródoto, no IV século, fala das tribos berberes usando cavalos e carruagens de 4 cavalos na região que hoje é o Saara. Isso só é transponível hoje por camelos. Entretanto, o camelo chegou do Oriente Médio à África pela primeira vez através do Egito, apenas depois da invasão dos persas, que citaremos a seguir. Na África Ocidental estavam os povos Mandé e os agricultores do oeste africano cultivando os cereais africanos. Estavam em contato com berberes do Saara, exportando ouro e pedras preciosas. A tribo Soninke trocava ouro pelo sal trazido do litoral norte africano. Os Mandé, no século VI a.C., prosperavam com vilas e povoados com edificações e ruas feitas com pedras assentadas. Eles foram os ancestrais dos grandes impérios africanos ocidentais que surgiram durante a era cristã. A cultura Nok é talvez a mãe da metalurgia do ferro africano, nome dado devido a uma pequena aldeia da Nigéria, já que devido à inexistência da escrita, não sabemos como eles se chamaram a si mesmos. Esta cultura durou até o segundo século depois de Cristo e é marcada pela forja do ferro e por suas típicas esculturas de terracota. Apesar do uso do ferro, ferramentas de ferro e pedra conviveram lado a lado na cultura Nok.
o que derruba mais um mito sobre a evolução das sociedades humanas. Porque não apenas a tecnologia da Idade da Pedra e metalurgia conviveram na mesma época, como também na mesma comunidade. Os Bantu estavam se irradiando pela África Central em direção à África Oriental e Sul, empurrando povos caçadores e coletores com sua superioridade tecnológica que dominava o ferro e a agricultura. Até 500 a.C., eles haviam chegado à região dos Grandes Lagos. Pensamos em colonização da África, mas a primeira colonização ocorre pelos próprios africanos Bantu, empurrando ou absorvendo as tribos de povos caçadores e coletores originais daquela região meridional, onde encontramos pelo menos duas etnias mais expressivas. Os Khoikhoi, que eram nômades de hábitos pastoris e coletores circunstanciais, e os San, caçadores e coletores que habitaram o leste e foram sendo empurrados cada vez mais ao sul africano. Muitas destas populações, milênios depois, devido à chegada dos colonos europeus, foram sendo empurrados para o deserto do Kalahari. E isso porque o modo de vida deles é sustentável apenas às populações bem pequenas num amplo espaço natural. Seus grupos variam de 15 a 30 pessoas e não mais do que isso. Nesta quantidade, no ritmo migratório, não há produção de tecnologia sedentária e o viver permanece no nível da Idade da Pedra. O que podemos saber sobre eles vem de 3 fontes: a observação de seus descendentes, os relatos dos primeiros europeus que os encontraram e de suas pinturas rupestres, já que foram artistas das cavernas. Seu estilo de vida era baseado na coleta de vegetais, principalmente bulbos e raízes escavados com bastões de madeira pelas mulheres da tribo. E isso fazia com que necessitassem muito território e migrações constantes, pois é um recurso que demora a se renovar. As mulheres coletam ainda ovos de avestruz que eles usam a casca como recipiente de água. Os homens caçavam, em geral, animais de pequeno e médio porte, mortos com pequenas flechas envenenadas com toxinas removidas de plantas e cabeças de cobra. Os caçadores literalmente sangram, envenenam e perseguem antílopes até os vencerem por exaustão. Também são especialistas em armadilhas para pequenos roedores e mamíferos, mas 10% da dieta deles vem de insetos, entre gafanhotos, besouros, lagartas, cupins e formigas. Eles coletam uma raiz específica que secam, moem e misturam com mel e água fria, produzindo uma bebida embriagante. Como vemos, há uma enorme variedade de povos na África. Isso tudo ocorria enquanto o Egito, depois de 3.000 anos de história de faraós, estava a ponto de perder sua independência. Chamamos de último período do Egito Antigo a etapa da história entre 664 e 332 a.C., correspondente à Idade do Ferro, no qual a era dos faraós nativos chegou ao fim. Depois de milênios gloriosos, os últimos séculos do Egito haviam sido de reveses diante do controle dos vizinhos da Líbia e Núbia, voltando à independência com a 27ª dinastia, conhecida como Saíta. Este também foi um período de desgastes contra os assírios e a perda do Oriente para os babilônios. No entanto, em 570 a.C., um general saíta aclamado numa rebelião de soldados foi proclamado faraó Amasis II. Ele teve a sorte de resistir à invasão babilônica do Egito e daí para diante fez aliança com os lídios, o que manteve os babilônios longe, e com os gregos, com quem Amasis II tomou o Chipre e estabeleceu uma parceria comercial produtiva. O Egito viveu um novo período próspero em relações de parceria com os gregos da Cirenaica. Esta parceria greco-egípcia é justamente a época quando Tales de Mileto
e depois Pitágoras passaram pelo Egito e absorveram conceitos de mitologia, geometria e filosofia. Depois, fundaram escolas em Mileto e Crotona. É por isso que entender a história de forma interdisciplinar é tão importante. Ou, sem isso, os fatos se tornam vazios e desconexos. Agora você verá uma conexão entre os 3 últimos vídeos do canal sobre Grécia, Índia e China, além de 2 vídeos que temos aqui sobre a religião de Babilônia. Yoporeka Somete, filósofo africano, em seu artigo A África e a Filosofia, cita Diógenes descrevendo Pitágoras. Preste atenção como Diógenes nos informa como crenças e filosofias de todo o mundo se encontraram na época da parceria comercial entre gregos e o faraó Amasis II. Abre aspas. Como ele, Pitágoras, era jovem e estudioso, ele deixou sua pátria e foi iniciado em todos os mistérios gregos e bárbaros. Foi para o Egito, quando Policrates o recomendou a Amasis, e aprendeu a língua do lugar. Foi também nos caldeus e nos magos. Estando em Creta, desceu com Epimênides no antro da Ida. Assim como no Egito, foi nos santuários, aprendeu os segredos relativos aos deuses e, feito isso, veio para Samos, mas, encontrando sua pátria oprimida pela tirania de Policrates, partiu para Cretona, na Itália. Fecha aspas. O Egito passou por um longo processo de construção mítica e religiosa na qual vemos todos os elementos da cultura africana somados ao contato com religiões do Mediterrâneo. Yoporeka menciona que, neste sistema de ver o mundo, todos os elementos, homens, animais, vegetais, minerais, vão ser considerados como originados em Re ou Ra, o deus primordial dos egípcios, e partilhando por isso de uma igual dignidade. Para Yoporeka, esta concepção do universo por vezes foi chamada de vitalismo, ilozoísmo, panteísmo ou ainda animismo. É muito interessante a percepção deste professor de filosofia, que nos mostra que todos estes ismos são na verdade a mesma coisa, ou seja, o conceito de que o universo é eterno enquanto matéria e a matéria produziu o primeiro ser que se tornou o primeiro Deus. Nas antigas culturas africanas existia e ainda existe a percepção de um Deus eterno e criador, como já vimos no vídeo que está aparecendo no link e card acima. Mas com o tempo, este Deus criador foi ignorado, esquecido, em muitas culturas que se voltaram para o culto dos seus ancestrais. Em especial do Egito, este primeiro ancestral é o Sol, ou Atom, ou Ra, e é justamente isso que Moisés tenta desfazer no seu livro de Gênesis, ao apontar que antes de tudo existir, Deus criou inclusive a matéria primordial, as águas, e o Sol seria apenas um luminar a aparecer depois sem nenhum papel criativo. Yoporeka comenta que no plano filosófico, Pitágoras será acreditado pela paternidade da ideia de que o ser humano é composto de um corpo perecível e de uma alma que, sendo imortal, pode ser transferida de um corpo para o outro. É a teoria chamada de transmigração das almas, o que chamamos popularmente de reencarnação. Mas ela não era uma crença nativa do Egito e provavelmente nem da África, porque no ritual das pirâmides e do Livro dos Mortos, o destino das almas é um julgamento seguido de destruição, serviço no mundo de Osíris ou renascendo com seu corpo, que havia sido preservado na mumificação, no vale paradisíaco semelhante ao Nilo, onde viveriam para sempre comendo a comida dos deuses. A reencarnação é aparentemente uma crença que veio do Oriente de forma incerta e em momento desconhecido por volta de 500 a.C., ou pouco antes disso. Esta crença será retomada especialmente por Platão
e a dicotomia entre corpo e alma. Do neoplatonismo, esta dicotomia entre corpo e alma será vendida para o cristianismo depois que os apóstolos já haviam morrido. Este é um caminho para você entender como o cristianismo absorveu concepções dualistas entre o corpo e espírito, com as quais começou a interpretar a Bíblia com elementos estranhos que contradiziam a doutrina da ressurreição. Só para relembrar, o livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, fala que no final dos tempos, os que estão dormindo no sono da morte ressuscitariam. E é justamente nessa época que surge a doutrina da reencarnação que o livro de Daniel foi escrito. É como se no momento em que todas as filosofias pagãs estivessem se alinhando, o ministério profético tivesse sido despertado justamente para contrapor a ideia que levou todos estes povos ao culto dos ancestrais. Quanto ao poder ou ídolos do Egito, os profetas de Isaías a Ezequiel já haviam profetizado que o Egito seria progressivamente derrotado, até que dominadores estrangeiros os controlariam e nunca mais eles teriam a mesma grandeza. Com a morte inesperada de Ciro numa batalha contra a rainha Tomíris dos cavaleiros Massaguetai, de onde hoje fica o Afeganistão, Cambises II, filho de Ciro, assumiu o império em 535 e olhou para o Egito. Segundo Heródoto, a briga entre persas e egípcios teve como estopim um oftalmologista. O rei da Pérsia teria pedido a Amasis II um oftalmologista como uma prova de boas relações e graças à fama dos médicos egípcios, que inclusive se atreviam a fazer cirurgias ópticas. Amasis II respondeu enviando um oftalmologista egípcio que foi para a Pérsia contrariado e desgostoso. Uma vez lá, ele ficou amigo de Cambises e o convenceu a pedir uma aliança com Amasis II, solicitando uma herdeira egípcia como noiva. O rei persa gostou da ideia, mas Amasis II enviou uma bela princesa, entretanto, filha do faraó anterior, deposto por ele mesmo. Esta linda jovem, também contrariada, foi para a Pérsia, se apresentou e denunciou a mentira, provocando a ira de Cambises II, que jurou se vingar de Amasis. Cambises II subiu ao trono, marchou contra Psamédico III, que perdeu o Egito para os persas. Cambises invadiu o Egito em 525 a.C., com apoio dos tírios, dos cipriotas, inclusive com os gregos da ilha de Samos, que mudaram de lado. Mênfis caiu depois de um breve cerco, os reinos vizinhos da Líbia e Cirenaica se sujeitaram voluntariamente. A campanha militar parou na Núbia e Cambises II exumou o cadáver do faraó Amasis II e o humilhou. A seguir, se coroou como faraó, assumiu os ritos e nomes egípcios conforme os costumes locais, mas teve que partir devido a uma rebelião de um usurpador do trono da Pérsia. O Egito foi governado pela 27ª dinastia persa, brevemente desafiada pelo reinado relâmpago das dinastias 28ª a 30ª, terminando com Nectanebo II, o último nativo egípcio que foi faraó. Até que em 380 a.C. os persas retomaram o Egito e ali ficaram até que Alexandre o Grande rendeu o sátrapa persa, originando o período grego no Egito, sucedido pelo período romano. O Egito continuou a existir mesclando sua cultura ao mundo persa e grego. Os reis invasores até usariam o título de faraó, mas o sangue egípcio nunca mais se sentou no trono. O curioso dessa história é que numa África de homens das cavernas que pintavam suas caçadas nas rochas e uma África egípcia que era referência cultural do mundo antigo, com pirâmides, ciência, matemática e riquezas milenares, o Egito desapareceu totalmente como civilização. E os rústicos bosquímanos africanos ainda sobrevivem até hoje, vivendo da terra.